presença. Vamos começar pontualmente, né, Clóvis? A gente está ao vivo também no Facebook do Jornal do Comércio, no live, então é importante seguir o horário. Queria convidar então o Giovanni Tumeleiro, que é o diretor de operações do Jornal do Comércio, para fazer a sua saudação. Boa noite a todos. Quero agradecer a presença de todos vocês, especialmente aos palestrantes, o Guilherme Stein e o Fausto Valim. Eu gostaria de dizer que a mediação vai ser realizada através da Patrícia Knebel, que é a nossa colunista do Mercado Digital. Ela vai fazer as perguntas e fiquem à vontade para interagir, porque eu acho que é assim que dá credibilidade e dá interação, enriquece nossas conversas aqui. Esse evento está sendo feito ao vivo pelo Facebook, tá? Então, se vocês quiserem compartilhar também, nosso conteúdo que for realizado hoje vai sair em nossas plataformas digitais amanhã e no impresso quinta-feira. Tá? Eu gostaria de aproveitar o momento para passar um vídeo sobre o nosso conteúdo digital impresso do Jornal do Comércio. Aproveitando o evento de hoje, a equipe do Jornal do Comércio teve uma ideia de colocar nas cotações da moeda Bitcoins na edição impressa do Jornal do Comércio. Por isso, o Jornal do Comércio hoje é o primeiro jornal e o único jornal no Brasil a ter essa cotação diariamente nos impressos, né? Então, eu gostaria agora de passar a palavra ao diretor do Corecon, né, Clóvis, para poder dar prosseguimento aí ao nosso... Ótimo, muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. A gente está muito feliz de estar aqui no Jornal do Comércio. Como vocês sabem, nós fizemos o Economia em Pauta mensalmente por muitos anos lá no Plaza, que é um local maravilhoso. E nós tínhamos convite para fazer em outro local. Eu queria dizer que nós tínhamos dois convites. Um era do Washington Post, lá em Washington, mas a gente resolveu aceitar o Jornal do Comércio para prestigiar. Muito obrigado pela comparação. Eu agradeço demais a presença de todos os colegas economistas e principalmente aos dois palestrantes. Valim, mais uma vez, obrigado. Já tivemos a oportunidade de escutar lá no Encontro de Economistas, foi brilhante, obrigado mesmo. E o companheiro Guilherme, que é do Conselho, obrigado aí por a gente aprender alguma coisa sobre moedas. No final da apresentação, todo mundo deixa os reais ali numa caixinha e sai com bitcoins que vale mais, não é verdade? É isso aí. Eu queria agradecer a Patrícia também pela intermediação aqui, e a outra Patrícia, que eu acho que saiu da sala agora, que também já recebeu vários prêmios. Como lembro? Então, são duas Patrícias, né? Então tá bom. Eu não posso deixar de dar boas-vindas aqui aos meus parceiros, conselheiros do Conselho. Então, o Guilherme, conselheiro, quem é mais conselheiro que está aqui? O meu vice-presidente, que é o Tolfo,
Meneghetti, que é o nosso conselheiro emprestado. Eu queria também cumprimentar o Geraldo, aqui, o ex-presidente do Conselho. Geraldo, não sei se tem mais algum ex-presidente. Onde? Ali. O Ali. Tu mora aí, não tinha te visto ainda. Darcy, cadê o Darcy? Ô Darcy, ótimo, são conselheiros nossos. Eu também queria dizer que nós estamos no processo eleitoral. Nós temos na próxima semana uma eleição lá no Conselho. Eu sou presidente esse ano, nós temos uma eleição renovando parte do Conselho e, portanto, nós devemos ter um Conselho renovado no ano que vem. Eu gostaria de saber quem é candidato ao Conselho aqui, gostaria que se levantasse. Eu sei que tem aqui por favor, levanta o Neto, está lá o Ari, tem alguém da outra chapa aqui. Então tá bom. Olha, bem-vindos e boa sorte aí nas campanhas, etc. Qualquer colega que queira bater um papo com o Ari, o Neto, depois fica à vontade. Tem mais algum candidato? Não? Não? Não. Então tá bom. Bom, eu queria mais uma vez agradecer o Jornal do Comércio, agradecer os palestrantes, dizer que a gente se sente muito à vontade aqui. A gente vai mandar um pedido de desculpas para o Washington Post, dizendo que aqui está super bom, tá bom? Mais perto, pelo menos. Pelo menos é mais perto. E obrigado aí pela deferência que nós podemos estar sendo filmados aí. Espero que seja uma boa filmagem e tenha bons resultados. A todos os economistas presentes, mais uma vez, obrigado, que tenhamos aí uma boa palestra. Passo para você, Patrícia. Então vamos lá. Então tá, obrigado. Aproveitem a palestra. Né? Valeu. Eu vou dar um abraço para ele que ele não cobrar o governo. Então tá, então eu vou apresentar os nossos painelistas. O Guilherme Stein, que é doutor em Economia pela Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, economista da FEE. E o Fausto Vanin, que é mestre em Informática Aplicada, consultor em modelo de negócios, empreendedor, enfim, uma série de outras atribuições. Vamos lá? Isso. Cada um deles vai ter mais ou menos uns 20 minutinhos de apresentação. A ideia é que seja um evento bem interativo, então ao final da apresentação deles a gente vai começar com as perguntas. Quem estiver ao vivo pelo Facebook pode fazer as perguntas nos comentários que a gente vai reproduzir aqui. E quem estiver na sala e quiser fazer uma pergunta, é só levantar a mão, que aí a gente encaminha a pergunta, tá? Vamos lá? Vamos lá, obrigado, Patrícia. Boa noite, pessoal. Olá a todos. Prazer enorme estar aqui, agradeço aí a oportunidade do Novo Comércio, também com o Corecon, prazer muito grande estar conversando com todos. Espero que a gente tenha uma noite bem divertida. E para aqueles que recém chegaram, tomar um cafezinho e tudo mais, eu vou pedir para que a gente já saque os celulares aqui para a gente fazer uma interativa. E tem algumas pessoas que estão lá naquele cantinho, talvez não vão enxergar, então além da gente interagir, sacar o celular, eu pedi para o pessoal levantar, está bom, né? Já tomou um cafezinho, sentamos um pouquinho. E vocês levantarem, tem um endereço no site aqui que eu gostaria que vocês colocassem nos seus celulares aqui, que é bit.ly/coreconjc. Tem lugar na frente aqui, pessoal, para todo mundo aqui, para sentar bem na frente. A vista vai ser privilegiada aqui, dá para enxergar certinho. bit.ly com Y, então bit.ly/coreconjc. Acho que é a máquina. Imprimir um pouquinho. Só vou pedir para quem, à medida que for conseguindo conectar, vai aparecer uma tela ali com esse mesmo endereço. Só quem conseguir conectar, só vai falar uhul, só para eu saber que conectou. Uhul. Peço também o pessoal que está no Facebook, também se puder gritar uhul de casa, vai ser importante. bit.ly/coreconjc. Uhul aí, pessoal, não foi? Sim? Então, para começar a aquecer, a gente vai se conhecer um pouquinho aí ao longo da noite, mas eu já saio perguntando para vocês de qual segmento tu és. Tem aqui opções de tecnologias, finanças, governo, varejo, indústria, outros. Eu devo ter sido bem pouco organizado aqui nos grupos e o outros está vencendo aqui. Acho que eu mirei no lugar errado aqui.
Mas finanças de todos ali, ó, governo, lembrando com isso aí. Tá bem representado aí. Todo mundo já opinou? Vamos ter que resolver esse outro depois para entender quem são os outros. Ah, legal, tá vindo mais aí. O finanças está quase empatando aqui com outros. Ó, hoje não. Hoje sim. Avançando, gente. Quanto tu conhece o Bitcoin Blockchain? Nada, um pouco, bastante e sei tudo. Também tem que sei tudo aqui, né? Porque a gente pode, na dúvida, a gente tem para quem correr. Um pouco, tem bastante gente que conhece um pouco. Legal. Então acho que a gente mira um pouco da nossa fala, obviamente quem conhece nada, quem conhece pouco, que é a maioria do público, então aqueles que por acaso conhecem tudo, né, nos ajudam a construir a noite aqui, que a gente vai mirar e fazer um evento que seja positivo para quem já está bem familiarizado com o assunto, beleza? E para continuar, eu vou fazer com vocês um jogo, e é um jogo de consenso. Então eu vou fazer para vocês alguns convites aqui e a gente vai decidir juntos se a gente vai atender esse convite ou não. Vocês podem opinar direto aí com o box que está na mão de vocês aí no celular. O primeiro convite que eu faço para vocês é: vamos ficar todos em pé? Sim ou não? Tem que votar ali. 60% ou mais a gente está acatando. Inclusive quem está em casa assistindo tem que ficar em pé. É segundos. Tá, ok, então vou assumir que a gente não vai ficar em pé. Próxima pergunta. Vamos todos gritar uhul? Sim, não. Não vão se sair de casa, vieram até aqui para falar sobre criptomoedas, geração de valor. Vocês vão se negar a gritar uhul? Acho que vamos pular a parte do brinde, então, se não vai ter uhul. E tu sabe, né, Cláudio, que eu não tô mentindo, né? Olha só, que coisa, né? Bacana. Então, para fazer valer o nosso consenso, eu vou no 3 aqui, então, tá? 1, 2, 3 e... Uhul! Muito bom, parabéns, gente. Palmas para vocês, parabéns. Grande consenso. O próximo convite que eu faço a vocês é: vamos resistir à tentação de olhar debaixo da cadeira? Sim, né? Vamos resistir bravamente à tentação de olhar debaixo da cadeira? Escutemos. Alguém fez um... O que tem? O envelope azul. O que tem no envelope azul? És um feliz ganhador do par de ingressos para o cinema. Com cortesia do Jornal do Comércio, parabéns. Tu não és o único, então tem outros. Ali, parabéns aí aos agraciados. Tem várias pessoas com envelope azul aí. Cortesia do Jornal do Comércio. Se foi consenso, né? Como é bom, né? Como é bom a gente ganhar um presente, né? Muito legal. Mas eu gostaria de refletir com vocês rapidamente em cima dessas 3 interações que a gente fez. Em uma palavra, o que vocês acham que isso tem a ver? Podem escrever no box direto aqui as palavras que elas vão aparecendo pra gente aqui. Interatividade, rede, democracia pura, disrupção, interagir. Interagir já despontou aqui. Interatividade. Disrupção, conexão, bacana. Chain,
descontração, desse um quebra-gelo, alguém escreveu, feedback, provocativo, interatividade, né? Interatividade domina, né? E a gente começou lá falando que esse é um jogo de consenso, né? De tomar decisão em conjunto, né? De confiar um no outro, de a gente fazer as coisas, de influenciar, né? Não, vou ficar todo sentado. Isso faz parte do jogo, né? Isso faz parte da teoria dos jogos, né? Que é uma coisa que está bem debaixo, né? Desse contexto que a gente está discutindo aqui, e vamos passar essa noite hoje debatendo. E para avançar, eu queria ouvir de vocês, em uma palavra, qual é o papel do dinheiro? Para ti, não para o mundo. Liberdade. Você agora. O pessoal da segurança aí está à disposição. Troca, status, comprar, conforto, fundamental, liberdade, status, boletos, justiça, obrigações, importante e fundamental, com os dois ali, né? Direitos, justiça, controle, segurança, é isso? 0 horas só colocar, ganhar 0 horas. Ah, tá assistindo? Tá certo. Tem gente de Londres também postando nos comentários que está assistindo. Washington, o pessoal postou ali também. Muito bom. E para avançar, gente, antes da gente passar aqui um pouco para os slides, eu faço uma segunda pergunta para vocês. O que tem valor na tua vida? Família, vida, conhecimento, interação, trabalho, liberdade, sabedoria, conhecimento, crescer um pouco em pessoas, escolhas, Netflix e demais. Tamo junto aí, pessoal. Amor, informações. Excelente, gente. Acho que temos um panorama bacana sobre valor, né, sobre a nossa visão sobre dinheiro, como a gente se relaciona com isso, né, como a gente se relaciona em rede, né, tomada de decisão em consenso. E eu queria convidar para a gente refletir um pouquinho mais agora falando sobre o cenário. Vou passar por uma fala um pouquinho mais de conteúdo, mas esse quebra-gelo, como alguém escreveu aqui, acho que é super importante para a gente se conhecer um pouquinho mais e construir, né, um pouco dessa noite juntos. Então eu vou tentar passar um pouquinho sobre como eu vejo um pouco desse mundo, como eu vejo um pouco das coisas acontecendo, falando para vocês sobre blockchain como um fenômeno e sobre a geração de valor. A gente vai se complementar um pouco a minha fala com a do Stein. Acho que a gente vai tentar fazer uma composição até mesmo com as próprias perguntas. E a gente começa justamente falando sobre um cenário feito por pessoas que têm uma característica de não se acomodarem, de se incomodarem, de quererem mudar o mundo ao seu redor, numa revolução que vem acontecendo ao longo dos últimos 30 anos, uma revolução sem armas, né? Uma revolução digital, uma revolução online, uma revolução de pessoas que ao longo desses anos se reconheceram pela insígnia de cypherpunks, né? Ou seja, são os punks da criptografia, são os punks do mundo digital, são pessoas que tentam transformar o mundo ao seu redor, trabalhando juntos, né? Utilizando as características da internet, que é a mesma característica que nos permite criptografar uma transação bancária para oferecer segurança, também permite que uma pessoa proteja sua identidade, né, atrás do seu computador e possa tomar ações revolucionárias ou possa cometer atos lícitos ou ilícitos de maneira impune ou protegida por trás da criptografia. E o que esses caras decidiram fazer foi usar a criptografia como um mecanismo de empoderamento do ser humano, empoderamento da pessoa a respeito daquilo que diz respeito a ela mesma.
né? E começou fazendo isso com uma série de cenários, e aquele que de fato marcou até hoje, e certamente é o motivo pelo qual a gente está aqui, é o Bitcoin. Então o Bitcoin é o resultado de uma série de tentativas, uma série de pequenas revoluções que vieram acontecendo com esses caras chamados cypherpunks, que um dia criaram a chamada moeda peer-to-peer, né? Que é um dinheiro que funciona de maneira 100% digital, em que a gente consegue transferir valores de uma pessoa para outra com total garantia de segurança e integridade. Então, um modelo como a gente tem tradicionalmente, quem baixa um arquivo na internet, copia, transfere um arquivo de uma pessoa para outra, o Bitcoin conseguiu de uma maneira consistente, tecnicamente muito robusta, permitir que uma pessoa de um lado possa transportar valor para uma pessoa do outro lado sem que essas duas pessoas necessariamente se conheçam. Então, de uma maneira bem resumida, é isso, né? E eu trago um cenário aqui bem gaúcho, bem nosso aqui, bem recente inclusive, que é o fechamento da compra de uma res, que foi comprada aqui na Expo Inter, né? Foi consolidado o negócio aqui na Expo Inter, a primeira compra de uma res com Bitcoin aconteceu aqui na Expo Inter, ou seja, né, o quanto essa possibilidade de fazer uma transação, certamente essas pessoas se comunicaram digitalmente, falaram talvez por telefone ou por WhatsApp, o que quer que seja, e concretizaram, fizeram uma transação online usando o Bitcoin e consolidaram ela aqui na Expo Inter, ou seja, fizeram a entrega dessa res aqui com esse negócio fechado, uma coisa que saiu no noticiário também. Só para exemplificar, né, de que forma isso está se manifestando na nossa vida, eu vou tentar passar por alguns exemplos que estão bem próximos da gente, né, e talvez como um convite até para que a gente possa se aproximar deles ou demonstrar o quanto há de oportunidades ao nosso redor com esse assunto. E debaixo disso tudo, para que esse Bitcoin, essa moeda digital, peer-to-peer, que transporta valor de um lado para o outro, funcione, existe um cara embaixo disso que se chama blockchain. Então, o blockchain, em resumo, basicamente é a tecnologia que funciona por baixo do Bitcoin e de uma série de outras soluções que a gente vai falar um pouquinho hoje. E ela é composta por vários elementos, eu selecionei 4 aqui, não é uma lista exaustiva, mas os principais aqui para esse nosso papo eu coloquei a criptografia, como eu já falei, que é essa proteção dos dados, ou seja, em ambiente blockchain, os dados são sempre criptografados e transformados o tempo todo, não necessariamente por toda vez ter que proteger a identidade da pessoa, mas muito mais proteger a transação, a gente ter um tráfego seguro de dados, assim como a gente quer ter a segurança de no banco fazer uma operação segura, a gente também quer numa criptomoeda ter essa operação segura, então a criptografia existe para nos proporcionar essa segurança. Os nós de processamento dos dados são exatamente as máquinas que processam esses dados, assim como a gente tem no modelo tradicional, a Visa, a Master, os bancos ao redor do mundo têm a sua estrutura de processamento dos dados. Para poder processar a blockchain, para poder processar o Bitcoin, qualquer outra criptomoeda, precisa de hardware, precisa de máquinas ligadas em vários lugares do mundo para poder processar essas transações. Da mesma forma, a diferença é que, no caso da blockchain, esses computadores estão espalhados, né, em diversos lugares do mundo, não necessariamente eles pertencem a uma empresa, a uma entidade centralizadora. E a mineração que esses nós fazem é um processo equivalente ao que acontece no modelo tradicional, que é essa validação de uma transação. Então, minerar, basicamente, é uma combinação básica de validar um conjunto de transações, que formam um bloco de transações, e receber, né, uma recompensa por esse trabalho executado na forma da geração de mais moeda. Ou seja, se você for o feliz ganhador, o feliz nó que gerou um bloco de transações que foi validado na rede, a tua recompensa é um conjunto de moedas que são geradas naquele momento. Então, por exemplo, no caso do Bitcoin, a cada 10 minutos é gerado um novo bloco de transações. O resultado desse bloco é compartilhado com toda a rede, mas o nó que foi responsável por essa transação recebe uma recompensa de 12,5 Bitcoin. Bitcoin está hoje quanto? 6 mil dólares? 18.500 reais. Então, a cada... Oi? 19, tá no jornal, tá na capa do jornal aqui. 19 mil reais, aí, se for arredondar para 20, a cada 10 minutos, então, a gente tem, sei lá, equivalente a 70 mil dólares, e a gente tem equivalente ali, vai dar em reais, vai dar 20, 10, 200 mil reais a cada 10 minutos, como recompensa para o nó que processou essa transação. É fácil fazer isso? Não, não é fácil. É um mercado super concorrido, mas tecnicamente é assim que funciona
o modelo. E várias outras criptomoedas têm características extremamente semelhantes, não necessariamente com uma recompensa tão gordinha quanto no caso do Bitcoin, mas é exatamente isso que acontece. Então, a mineração, estou falando de uma maneira bem rápida e objetiva, mas no tweet é isso que a mineração faz, é processar as transações e receber uma recompensa por conta disso. Então, às vezes o termo minerar pode nos dar várias ideias, mas em resumo é isso. E a cadeia de bloco é justamente o registro, né, vivo das coisas que estão acontecendo, ou seja, uma série de transações estão acontecendo o tempo todo. O nó que vai minerar, vai processar esses dados, ele junta um bloco desses dados e executa uma série de procedimentos matemáticos para poder validar se foi ele que gerou esse bloco ou não. Sendo ele o nó que gerou esse bloco, distribui isso na rede, isso está consolidado e está mais um bloco novo gerado na rede distribuído entre todos. A cada 10 minutos depois gera-se um novo bloco. E esse novo bloco que é gerado, ele vai estar de alguma forma vinculado ao bloco anterior. E 10 minutos depois gera-se mais um bloco, e esse bloco gerado está vinculado ao anterior, e 10 minutos depois, assim por diante. Então, de tempos em tempos, né, no caso do Bitcoin é a cada 10 minutos, mas outras redes é menos, ou são talvez mais. Mas a grande questão de você ter um bloco vinculado a outro bloco, que por sua vez está vinculado ao bloco anterior, e assim por diante, garante que a possibilidade de alguém vir alterar um bloco que é antecessor a outros blocos seja algo impossível, porque isso invalidaria toda a cadeia subsequente. Então é por isso que se diz que os dados que estão numa blockchain são invioláveis, né, são imutáveis, porque eles são base geradora para todos os blocos posteriores. Então essa consistência dos dados determina essa garantia, essa segurança de que quanto mais antiga a transação que foi executada, mais seguro você está de que aquilo está validado por toda a rede. Então essa é uma característica importante e justamente o nome surgiu daí. Então quando eu junto um bloco, ligo esse bloco em outro bloco, que liga em outro bloco, essa cadeia de blocos, traduzindo do português para o inglês, é a blockchain. Então essa é, em resumo, o que se faz. E o livro Razão, no final das contas, o pessoal da contabilidade, economia, administração conhece esse termo, e esse é o nome utilizado para justamente ficar guardando lá tudo o que aconteceu, quem passou para quem, quando passou, quando veio, de onde veio, quando vai. Todas as transações estão registradas lá e esse histórico fica armazenado, disponível, compartilhado com todos. E essa é uma característica super importante da blockchain para a gente entender que se nós aqui fôssemos uma rede de mineração, todos teríamos um registro igualzinho das transações que aconteceram. Isso permite que, por exemplo, ao saber a chave, o número da conta do sujeito que fez lá a compra da Res, por exemplo, eu consigo saber quando foi que ele comprou, quanto ele comprou, de onde veio, de onde vai, os dados estão todos conhecidos. Essa abertura dos dados ela é algo super interessante que pode causar um pouco de preocupação em alguém, mas é importante a gente saber que eu tenho a chave, mas não necessariamente sei quem é o proprietário daquela chave. Então os dados, os registros estão abertos a todos, mas a identidade da pessoa, cada um consegue proteger a si mesmo de uma maneira bem tranquila, porque esse registro não fica lá, isso é cada um saber o que faz com seus dados. E um grande ponto que é trabalhado de maneira fundamental na blockchain é essa relação entre ganho individual e ganho coletivo, que passa um pouco por essa brincadeira que a gente fez aqui da teoria dos jogos, ou seja, para poder ter acesso ao ganho individual, precisa se proporcionar um ganho coletivo. Ou seja, para eu poder, minerador, ter a cada 10 minutos a oportunidade de receber uma recompensa de R$200 mil, eu preciso entregar a minha capacidade de processamento para o grupo. Então, essa relação entre ganho individual e ganho coletivo é uma característica super marcante da blockchain e eu tenho visto isso, acho muito interessante, trazer isso para o desenho da solução. Eu vou construir um software. De que forma se dão as relações de confiança para construir esse software? Porque esse software vai residir em blockchain, se as pessoas não geram essa cadeia, esse círculo virtuoso, isso tende a dar problema. Então esse balanceamento entre ganho individual e ganho coletivo é super importante. E a criação de redes autônomas de confiança distribuída se manifesta nessa transição do modelo centralizado que a gente tem, tradicional, com banco central ou determinado, uma empresa XYZ que processa os dados, para modelo distribuído. São características diferentes, acho que é muito uma questão de entender onde cada um funciona melhor, muito mais do que vamos todos nos demandar para o lado de cá. As instituições centrais têm um papel de assumir uma responsabilidade e executar um procedimento e assumir os riscos e processar os dados, e aqui a confiança está toda na rede.
Ou seja, todos os elementos distribuem essa responsabilidade, distribuem a carga também operacional de processar isso e, por consequência, compartilham os dados, tem uma informação aberta, tem uma série de características e hoje a gente vê o surgimento, então, né, essa passagem do modelo centralizado, né, para o modelo distribuído, descentralizado, como a gente vê, né, o modelo cooperativo, por exemplo, que é bem popular no Brasil, tem essa característica de tomada de decisão descentralizada, e o modelo 100% distribuído é esse, em que a rede toda se sustenta e processa isso tudo junto. Então é uma mudança de mindset, é uma mudança de modelo de negócio, é uma mudança técnica que acontece nas várias camadas dos empreendimentos, das empresas e coisas do gênero. Eu vou passar para vocês alguns exemplos a partir de agora, falando sobre 4 grandes características dessas revoluções pós-plataforma. A primeira delas é a desintermediação. Por desintermediação, o que eu digo? É fazer um negócio sem a necessidade do intermediário. Aqui eu trago para vocês o exemplo do Arcade City. O Arcade City ele é uma implementação do Uber sem o Uber, ou seja, ele é um modelo de negócio igualzinho ao Uber, no qual todos os dados estão na blockchain. Não existe uma empresa que centraliza isso, que vai lá e cadastra os motoristas e bota propaganda para cá, para lá. Hoje, o Arcade City é um modelo totalmente aberto. Quem quer ser motorista vai lá e é motorista, quem quer ser o passageiro vai lá e é o passageiro, e todo o transporte de recursos é feito de A para B, diretamente 100%. Está em 155 países. Se vocês quiserem baixar o aplicativo, já está disponível no Brasil. Só que eu ainda recomendo que seja um motorista, porque não tem motoristas ainda no Arcade City no Brasil, então não vai precisar de motorista para a gente poder ser passageiro. Mas o modelo já está aí, está à prova, é o modelo Uber sem Uber, né? O desintermediário. O outro é brasileiro, o Mutual Life, que é um modelo que ele é equivalente ao seguro, mas ele chama isso de ajuda mútua, porque não tem seguro, na verdade é um seguro sem a seguradora. Então a pessoa que quer ter um investimento, quer colocar dinheiro nisso, ela coloca dinheiro, e a pessoa do outro lado toma esse dinheiro para fazer um seguro do seu bem, e caso aconteça algum sinistro, algum problema, aí há esse repasse de recurso dado às cláusulas estabelecidas na plataforma. Então é um modelo de seguradora, de seguro sem seguradora. Mutual Life é uma iniciativa brasileira. Sobre simetria da informação, acho que é uma característica super tradicional já, especialmente no meio da indústria financeira. Passei uma boa parte da minha vida profissional na indústria financeira e é muito difícil entre bancos, mesmo por uma pessoa que tenha uma conta em 2 bancos diferentes, cada banco sabe alguma coisa sobre essa pessoa, eles não sabem necessariamente a mesma coisa. Então, mesmo eu fazendo uma transferência da conta do banco A para a minha conta do banco B, o banco A sabe algumas coisas, o banco B sabe outras coisas a meu respeito. Isso se chama assimetria de informação. Quando a gente fala de simetria de informação, quer dizer que existem cenários em que a informação é igual, visível, distribuída para todos, e a gente consegue trabalhar de maneira muito clara. E o exemplo que eu trago para vocês aqui é o Ambrosos, que tem uma relação bem interessante com um caso recente do Brasil, que é a da Operação Carne Fraca, da Polícia Federal, que se colocou, avaliou uma série de problemas na cadeia de produção e distribuição da carne brasileira. O Ambrosos tem a proposta de valor de poder guardar de maneira distribuída na blockchain vários estágios do ciclo da cadeia produtiva, para que todos possam consultar a qualquer momento. Quando foi colhido, a qual temperatura ficou armazenado, qual o quanto de temperatura, de umidade, de onde veio, para onde foi, por onde circulou esse alimento, quando foi processado, onde foi armazenado. Então todos esses dados vão ficando lá guardados para que quando a pessoa for consumir o produto, ela possa consultar de maneira aberta todo o histórico desses dados. E isso lembra casos já um pouco mais antigos que a gente tinha de carne rastreada, por exemplo, que é um negócio que surgiu aqui no Rio Grande do Sul tempos atrás e talvez não decolou na época, ainda não tinha tecnologia para isso. Hoje tem, é a blockchain. Terceira revolução, confiança e consenso. O exemplo que eu trago para vocês aqui, o primeiro deles é o Mudamos, que é uma plataforma brasileira criada pelo ITS do Rio de Janeiro, que tem o foco de permitir que as pessoas possam votar em ações de suporte a leis, a assinatura de projeto de leis. Essas coisas às vezes botam no WhatsApp, o linkzinho, vote aqui e apoie o projeto tal. No Mudamos a gente tem um cadastro, né? Então as pessoas se cadastram e todos os votos que a gente faz ficam registrados em blockchain, então é auditável, todo mundo pode consultar esse dado, está aberto, né? E isso dá muito mais transparência e confiança para que as pessoas possam apoiar, enfim, projetos de lei na qual cada um se identifica. Então vale a pena baixar o aplicativo lá e conhecer. O Original My também é um projeto brasileiro,
é a primeira empresa, na verdade, do Brasil de soluções de blockchain. Ele tem o objetivo de guardar certificados de documentos, então você pode guardar registro de nascimento, você pode guardar atas de reunião, você pode guardar uma foto, pode guardar o que você quiser, né? Esse documento fica lá registrado, certificado, para que você tenha isso da data e a hora e o documento que foi salvo, para que você possa usar isso da maneira que for do seu interesse, né? Isso, de alguma forma, cria uma relação aí com cartórios e tabelionatos, coisas do gênero, para que no futuro, de repente, a gente possa ter um modelo distribuído e tal, que nos dê essa garantia e segurança. Isso depende muito mais de quantas as instituições, as pessoas aceitam esse tipo de registro, muito mais do que quem gera. Hoje é possível gerar, né? Eu conheço uma pessoa que registrou o próprio filho na Original My antes de registrar no cartório o filho, porque o cartório só abria na segunda-feira, então ele entrou lá no celular, tirou uma foto daquele documento que a gente recebe no hospital e registrou o filho na blockchain antes de registrar no cartório. O quarto, a revolução, é a livre geração de valor, e aí eu trago para vocês dois projetos daqui também. Trago a EcoPower, que é um projeto que eu participo, que foca na geração de energias renováveis usando blockchain. Então é uma plataforma para facilitar o acesso dos projetos de energia solar, principalmente, mas energias renováveis em geral, ao público. Então qualquer um de nós pode se tornar um investidor em energias renováveis, suportando projetos em escolas, em clubes, em hospitais, né, fazendo um aporte financeiro de uma característica mais crowdfunding, ou seja, as pessoas em geral fazendo, e não só as grandes instituições, então permitindo fazer um combinado, pegar um aporte de uma grande instituição, mas também ter um aporte chegando da comunidade para poder alavancar esses projetos e poder fomentar o surgimento de mais e mais projetos de energias renováveis. Esse é um mercado de 450 bi em 5 anos. E por último eu trago para vocês, foi lançado no dia 20 de setembro, né, tenho bastante orgulho de falar sobre ele, é o Pila, né, então a gente criou a primeira criptomoeda genuinamente gaúcha, então quem não conhece, fica o convite aqui para visitar o site lá, pila.digital, então o site está no ar já há um tempo, e o gancho da minha fala sobre o Pila é justamente a livre geração de valor, porque o Pila, o laço do Pila não é financeiro, né? O laço do Pila está no voluntariado, ou seja, para que a pessoa possa ter acesso ao Pila, ela tem que participar junto aos projetos das ONGs cadastradas, sendo voluntário, gerando um impacto positivo, e a partir do momento que ela gera esse impacto, ela tem um reconhecimento em Pila, ou seja, não é um pagamento, ela tem um reconhecimento por uma ação positiva que ela fez em Pilas, então ganha os Pila ali quem ajudar, né, as pessoas, né, com ações de voluntariado, acumula os Pilas. A gente quis fazer uma composição dessa característica nossa, algo que está na nossa cultura, mas aproveitar o 20 de setembro e tal, e fazer um convite, a gente falar um pouco sobre voluntariado e sobre oportunidades para geração de valor e, por que não, geração de economia, não necessariamente movimentando dinheiro. Então fica um convite a todos, a gente só vai fazer o Pila dar certo se cada um se conectar lá e fizer as ações de voluntariado. Então é um projeto bem bacana que está em andamento. Para fechar, né, olhando para o futuro, a tendência é a gente sempre pensar no futuro das organizações, é normal, né? Então quando a gente pensa, sei lá, na educação, a gente vai pensar qual será a escola do futuro, a gente vai pensar nas leis, né? Como será o advogado do futuro, como será a seguradora do futuro. Isso é normal, é natural, porque a gente vive a nossa vida nas organizações, mas o convite que eu faço para vocês é que sempre a gente pensar no futuro, que antes de mais nada a gente pense no nosso futuro, porque se as instituições hoje elas estão conosco, é para que elas gerem valor, para que elas resolvam problemas das nossas vidas, e se a gente está sempre pensando no nosso futuro, a gente tem condição de fazer a diferença, e aqui é uma boa oportunidade para a gente começar. Obrigado. Vou dar agora o Guilherme Stein para fazer a apresentação dele e depois a gente inicia as perguntas. Obrigado. Bom, é um prazer estar aqui participando mais desse palco, né, do Jornal do Comércio. Agradecer todo o espaço que foi disponibilizado, enfim. O problema de falar depois, em segundo lugar, é que se a palestra vai ser muito boa, a pressão sobre o segundo palestrante não há. Espero que eu consiga fazer jus à apresentação fantástica, falsa. Bom, na verdade, pessoal, essa questão das criptomoedas, elas podem ser abordadas de diversas formas. Existem diversos aspectos dessa cultura, né? Aliás, dessa tecnologia, dessa inovação. Né? Fausto falou ali do movimento do Cyberpunk, enfim,
a ideia do software livre, também tem a questão do empreendedorismo, enfim, das pessoas que gostam de inovação e tal. São diversos aspectos que você pode trabalhar essa questão. Mas eu aqui, a minha ideia hoje é tentar apresentar para vocês como é que essa questão das criptomoedas se inserem sobre o aspecto econômico. Né? O que eles vão gerar, o que essa revolução vai impactar na economia, como as pessoas acabam se relacionando com dinheiro, enfim. E a ideia aqui é tentar explicar da maneira mais simples possível, né? Porque assim, não sei, tem muitas pessoas bem jovens aqui, mas eu também na época, na verdade, eu também era jovem, mas enfim, era criança, na verdade, que assim, quando começou a internet, lá em 93, nos anos 90, ali, começo dos anos 90, nos anos 80, na verdade, a internet é mais antiga, mas quando começou a se popularizar, certo? As pessoas sempre estavam falando, não, porque tem os FTPs, os protocolos, enfim, essas coisas. E, na verdade, assim, tudo isso é muito interessante, saber como é que funciona, enfim, mas as pessoas acabavam perdendo, não visualizando o potencial desse negócio. A internet, lá nos anos 80, anos 90, culminou hoje no Facebook, né? No YouTube, no Netflix, né? Então, todo um potencial que naquela época as pessoas talvez não visualizavam, enfim. E isso que eu quero tentar trazer para vocês, né? O potencial disruptivo que essa tecnologia, né, vai produzir para a economia. E para começar, a gente tem que falar um pouquinho sobre o que é moeda. Como é que as pessoas faziam para trocar produtos, né, para conseguir, como é que o mercado funcionava, né, as trocas funcionavam antes da moeda, certo? E aí eu preciso falar uma coisa que eu não gosto, né, muito de admitir, porque o Adam Smith, pessoal, quem conhece, acho que a maior parte do economista, né, o Adam Smith estava errado em um ponto. Me dói muito isso, porque eu gosto do Adam Smith, enfim, pai da economia, mas no começo ali do livro dele, que iniciou a ciência econômica, ele argumentava que antes da moeda existir, as pessoas elas faziam trocas por escambo, né? Então, por exemplo, eu era um pescador, eu tinha os peixes ali, e o Fausto ele era um caçador, ele tinha pele de castor, por exemplo. Então, se eu quisesse as peles que o Fausto conseguiu pegar, eu precisaria achar alguma coisa que ele quisesse. Se ele não quisesse peixe, pessoal, eu não conseguiria trocar com ele, né? Essa é a ideia que o Adam Smith diz que antes das moedas vigorava isso. O problema é que isso não é verdade, pessoal. Na verdade, antes das moedas, existia algo muito parecido com o Bitcoin. Que era o seguinte, era uma economia, a economia das pequenas comunidades, ela era baseada na troca de favores, certo? Então, assim, o Fausto ele me daria as peles, e isso ficaria, esse fato de ele ter me dado as peles ficaria anotado, né? Na comunidade, as pessoas saberiam, o Fausto me deu as peles. Então, de certa forma, eu estou devendo alguma coisa para ele. Certo? Então, digamos que ele queira, sei lá, ele quer um bolo de aniversário. Certo? Então, eu vou ter que conseguir lá com o confeiteiro, eu vou ter que conseguir esse bolo e dar para ele. Certo? Então, é como se um livro-razão, uma planilha de obrigações e deveres, tivesse no consciente ali da tribo. Obviamente, a gente pode imaginar que esse livro-razão informal ele é muito limitado, né? Eu não consigo, eu consigo até fazer entre talvez 30, 40 pessoas, certo? Agora, se eu for fazer numa cidade ou num país com milhões de pessoas, esse registro informal de obrigações e favores que uma pessoa deve para outra se torna inviável. Então, começou a se usar o dinheiro, né? A moeda. A moeda, o que é? Se eu tenho moeda, quer dizer que eu fiz alguma coisa para alguém em algum momento. Ela me deu moeda e eu fiz algum serviço para ela, ou vendi alguma coisa para ela. Então, a moeda no meu bolso é como se fosse um registro físico
de que eu fiz algo de valor para alguém, certo? E o que é o Bitcoin? Bom, ele é uma moeda, mas é uma moeda diferente, porque na verdade, basicamente, e o Fausto mostrou ali, o Bitcoin ele é uma planilha. Uma planilha, é um livro-razão público, certo? Que documenta cada transação que foi feita, para cada pessoa. Então, a planilha é composta de basicamente 3 componentes, grosso modo, né? É o endereço do remetente, do destinatário e a quantidade que foi enviada. Então, se eu quero lá as férias de castor lá do Fausto, ele vai registrar ali, eu vou enviar para ele, vai ter o endereço que eu estou mandando para ele, tipo, tantos bitcoins, e ele está recebendo. Tem ali o endereço dele recebendo. Certo? E é só isso o Bitcoin. É uma planilha pública que tem criptografia, ou seja, tem uma segurança. Né? Tem uma segurança ali para impedir de ser violado. Né? Mas vamos pensar então. Suponha que eu pego uma planilha, faço uma planilha pública, eu coloco ela no servidor e deixo online na internet. O que pode acontecer? Eu tenho uma planilha pública que registra transações e ele fica online na internet, num servidor. Alguém pode hackear esse servidor, certo? Pode hackear e modificar a planilha como ele quiser. Então, qual alternativa para isso? Bom, eu poderia deixar encarregado, eu poderia fazer com que alguém tomasse conta dessa planilha, certo? E ele fosse encarregado de colocar lá os débitos e os créditos de cada pessoa, registrasse, né? E aí eu conseguiria manter as transações de forma verdadeira, ok? Por exemplo, quem é que faz isso? O PayPal, um sistema de pagamentos online. Você entra lá no PayPal com sua conta, você pode enviar recursos, você pode enviar dólares de você para outra pessoa. Então o PayPal vai registrar lá ele vai reduzir de você tantos dólares e vai registrar na conta de outra pessoa os dólares que você enviou. Qual é o problema, pessoal? O problema é que daí você precisa de uma pessoa para fazer isso, você precisa de uma empresa, de uma instituição que vai manter esse registro. Né? Agora imagine então, como é que eu consigo fazer com que essa planilha ela seja pública e não seja uma pessoa apenas responsável por manter ela e impedir que ela seja hackeada ou alterada. Bom, aí que surge a ideia brilhante dos blockchain, que o Fausto já explicou. Que é o seguinte, pessoal, todas as pessoas podem auditar essa planilha, certo? Elas podem verificar e as transações elas são validadas se o número suficiente de pessoas validou essa transação, certo? É uma planilha pública que quem garante a segurança dela são todas as pessoas. Então não tem como, se você hackear um servidor, certo, que está fazendo o controle, não interessa, porque tem mais 300 mil outros servidores que estão fazendo esse trabalho. Você tem que hackear todos eles, certo? E aí que está a chave que o Fausto explicou ali, da diferença entre hierarquias e redes. A rede não tem um nódulo central. Se você afetar aquilo ali, você afeta tudo. Não, se você afetar um ponto, tem 300 mil outros pontos que vão continuar fazendo aquele negócio funcionar. Ok? Bom, então pessoal, como é que eu consigo fazer para transferir um Bitcoin? Bom, eu preciso do endereço, né? Que diz ali que eu tenho que vai garantir que eu tenho essa transação, e eu preciso de um password. Então eu boto meu password e através dele eu posso transferir Bitcoins de uma pessoa, de mim para outra pessoa. Ok? E essa é a grande novidade do Bitcoin. Eu consigo transferir dinheiro de uma pessoa para outra sem usar o sistema bancário, certo? E sem ter que estar fisicamente presente, porque eu poderia transferir dinheiro dando R$2 pessoalmente. Agora, imagina que ele está do lado do mundo, como é que eu faço? Eu precisaria usar o sistema bancário de alguma maneira. Ou usar o PayPal, que é uma empresa, usar uma empresa que vai fazer isso.
O Bitcoin ele permite que tu transfira dinheiro para ele como se você estivesse mandando um e-mail, certo? Essa tecnologia, essa é a grande característica que torna essa tecnologia, vamos dizer, disruptiva. Ou seja, eu não preciso mais usar o sistema bancário para fazer transferências, certo? E aí a gente pode pensar assim, tá, mas por quê? Por que tem que ser Bitcoin? Né? Por que ser uma moeda? Né? Por que tem que ser um negócio? Por que não pode ser dólares? Por que não pode fazer com reais, por exemplo? Poderia fazer a mesma coisa. Eu tenho lá o endereço do remetente, do destinatário, ele envia, que diz assim, ó, eu estou enviando tantos dólares para do Guilherme Fausto. Eu poderia fazer isso. Né? Só que qual é o problema disso, pessoal? O problema é que só porque apareceu na planilha pública isso, eu transferi, como se eu tivesse transferido $1 para ele, isso não aconteceu de verdade. Né? Essa transação, no mínimo, é incompleta. Eu poderia, no máximo, fazer uma promessa de pagamento. Eu estou prometendo pagar $1 para ele. Certo? Mas aí como é que eu poderia fazer com que essa promessa fosse validada? Eu poderia usar um sistema bancário, eu poderia usar um banco. Então, por exemplo, o Banco do Brasil poderia se unir com o Bradesco, enfim, para criar um sistema de pagamentos parecido. Né? Existe já esse sistema que é o SWIFT, né? que é uma maneira também de conseguir transferir dinheiro de uma pessoa para outra, peer-to-peer, né? Mas que depende de que bancos se associem e queiram participar desse sistema. O Bitcoin ele não precisa disso, ele é totalmente descentralizado. Ele não requer que bancos participem desse processo. Certo, pessoal? E acho que para finalizar, né, para ir logo para as perguntas, é interessante pensar quais são as consequências disso. Por exemplo, se eu não preciso usar o sistema bancário, né, eu consigo me proteger, por exemplo, de um governo ou de um governo que está gerando uma economia, por exemplo, a Venezuela. A Venezuela, a gente sabe, tem uma hiperinflação e as pessoas precisam proteger dessa perda de valor. Né? Como é que as pessoas podem fazer isso? Países muito pobres, países em desenvolvimento. Elas podem comprar algum ativo, por exemplo, comprar um carro, comprar joias, enfim, que mantenham o valor, né? Que se protejam da inflação. Né? Mas isso é um objeto físico, né? que você tem que, de certa forma, tem um monte de inconveniências em manter ele. Né? Com o Bitcoin, você pode se proteger das más práticas de política econômica, né? Usando o Bitcoin. Você pode fugir da moeda, do país. Né? Outra questão interessante, e isso é uma coisa que, se as criptomoedas começarem a cada vez mais ficarem serem usadas por mais pessoas, enfim, é a questão de controle de capitais. Né? Sem o sistema bancário, o governo ele tem muito poder para controlar a saída de dólares do país. Né? Por exemplo, a China ela tem um controle de capitais em que ela controla a saída de dólares, né, daquele país. Tanto é que, se você olhar, tem duas taxas de câmbio, né, da moeda chinesa. Tem uma doméstica, né, e uma de fora. A de fora é obviamente mais valorizada do que a de dentro. Com o Bitcoin, você consegue fugir disso. Você pode tirar seu dinheiro da China ou do país que você estiver sem que o governo tenha menor conhecimento disso. Certo? Você pode carregar o seu dinheiro em Bitcoin no pendrive. Você pode passar pela alfândega lá e sair do país com o seu dinheiro, sem estar sujeito aos controles estatais. Né? Não é à toa, né, que essa moeda ela é muito usada pelo mercado negro. Né? Por exemplo, tráfico de drogas usa o Bitcoin como proteção. Em vez de, não sei se vocês já viram aquele seriado Breaking Bad, né? O que é basicamente? Né? O cara vai lá e ele traficante lá de heroína e metanfetamina,
e ele acaba acumulando uma quantidade de dólares gigantesca. E ele não pode botar no banco, né, porque senão ele vai ser obviamente preso. Ele tem que guardar aquilo em algum lugar. E aquilo é muito inconveniente para ele. Né? Então, se existisse Bitcoin naquela época, ele podia botar tudo num pendrive, botar no bolso. Né? Então é por isso que tem esse lado também do Bitcoin. A questão ele é muito atraente para o mercado informal. Bom, e quais são os desafios? Né? Muitas vezes as pessoas perguntam assim, tá, mas olha só, o Bitcoin está explodindo de valor, será que é uma bolha, será que não é? Será que realmente tem valor do futuro ou não? Enfim, bom pessoal, aí depende, né? Realmente é uma aposta, por quê? Porque o Bitcoin ele tem alguns desafios, né? As criptomoedas elas têm alguns desafios, principalmente as criptomoedas que são desenvolvidas, né, de forma privada hoje em dia, que são mais comuns no Bitcoin. Mas, por exemplo, não está claro o que vai acontecer com o Bitcoin ou com as criptomoedas no momento em que os governos decidirem emitir suas próprias moedas digitais. Né? Já estamos discutindo isso, né? Tem vários estudos, vários papers escritos a respeito, pessoas que trabalham no Banco Central dos Estados Unidos, no FED, enfim, pensando sobre isso. Né? Até que ponto, se você criar uma moeda digital que tenha a conveniência de você conseguir fazer transferências peer-to-peer, né, de uma pessoa para outra, sem usar o sistema bancário, né? Até que ponto isso não vai gerar uma desvalorização das outras moedas. Né? Ou pode ser que não pegue, né? Pode ser que as pessoas prefiram umas moedas que não tem um controle do Estado. Né? Então, assim, é uma dúvida muito grande. Outra questão, que também é uma questão mais técnica, né, é o problema da escalabilidade do Bitcoin. À medida que você começa a aumentar muito o número de transações, né, começam a surgir problemas de coordenação. Por exemplo, qual a atualização que você vai seguir? Né? Então tem esse tema aí que surgiu, né, esse ano, a questão da bifurcação, né, de qual atualização em relação ao processo de mineração você ia usar. Né? Quanto maior, né, é o volume de transações e maior o número de pessoas que usam, maior esse problema vai se tornar, certo? Então, assim, o Bitcoin, as criptomoedas, elas trazem essa inovação, né? essa grande oportunidade das pessoas conseguirem fazer transações monetárias, enfim, trocas, sem ter que recorrer ao sistema bancário, com uma facilidade maior, né? Mas ao mesmo tempo, e portanto se torna um grande ativo, né? um grande valor dessas criptomoedas, mas ao mesmo tempo elas enfrentam desafios com os quais, assim, só no futuro nós vamos descobrir, né, se elas realmente são a maneira correta de usar essa tecnologia, ou se elas vão se tornar aquela tecnologia que começa, aqueles usos que começam, né, com uma tecnologia nova, mas depois eles acabam caindo fora. Por exemplo, a bolha dos dot-coms nos Estados Unidos em 2001 tem muito disso. Né? Na época, várias empresas começaram a aparecer vendendo produtos, vendendo serviços online. Por exemplo, tem o exemplo do Pets.com, né? Que era a venda de produtos para animais de estimação, né? Online. Aí em 2000, 2001, que criou-se essa empresa. E o valor dela cresceu absurdamente no mercado de ações. Ela fazia anúncios no Super Bowl. Né? Ou seja, vocês sabem, anúncio do Super Bowl não é barato. Né? Então, assim, claramente os fundamentos dela não correspondiam com a realidade. Né? E aí você teve aquela queda brusca. Né? Ou seja, o que significava isso? Era o mercado, as pessoas estavam aprendendo. Elas tinham essa tecnologia nova na internet, que se popularizou naquela época, né? Elas tinham essa tecnologia, mas elas não sabiam exatamente para que ela servia, né? Então, vocês foram experimentando, as pessoas foram experimentando, e alguns empreendimentos deram certo, outros não deram, enfim.